Mariana os recebe pedindo para que se acomodem, explicando que Francisco ainda está terminando o café, mas Gumercindo responde que irão esperar. Mariana avisa Francisco que as visitas estão na sala. Luísa pergunta a Mariana quem são e ela responde que são os fazendeiros. Mateu explica que trouxe seu sogro e Gumercindo completa, dizendo que está de saída para sua casa bancária, mas alega que a conversa deles não pode ser feita lá. Francisco declara saber quem é Gumercindo, pede para que ele se acomode e que conversem, dando abertura para que Gumercindo comece, e este afirma que veio junto com o genro porque deseja saber o que aconteceu realmente com o filho de Mateu, exigindo todos os detalhes da história e deixando claro que pretende levar o caso à justiça para que a criança seja devolvida, deixando Francisco a encarar com seriedade tanto Mateu quanto Gumercindo. Francisco questiona se Gumercindo realmente vai fazer isso contra ele, mas Gumercindo revela com firmeza que não é a intenção dele, e Francisco responde dizendo que não vai adiantar nada, pois todos da sua casa são os primeiros interessados em trazer o filho de Juliana de volta, tanto que ele mesmo já havia conversado com o provedor da Santa Casa, mas não conseguiu resultado algum. Mateu acrescenta que também esteve na Santa Casa em busca da criança, e Gumercindo ressalta que deve haver um jeito, mas Francisco explica que a parteira que fez o parto simplesmente desapareceu, o que complica ainda mais a situação. Mateu revela que Juliana disse a ele que foi Janete quem fez tudo, e Gumercindo reage dizendo que Janete responderá diante da justiça, caso não consigam trazer a criança de volta. Mas Francisco alerta que isso só provocará um escândalo, ao que Gumercindo afirma que não se importará, pois já foi até ali disposto a tudo. Francisco observa que, pelo visto, Mateu encontrou Juliana, e Mateu confirma, mas Francisco insiste que Juliana é mulher de seu filho, enquanto Gumercindo retruca que não vieram discutir esse assunto, apenas querem saber sobre o paradeiro do filho de Juliana, caso contrário recuperarão a justiça. Enquanto isso, Naná se despede de Juliana, pedindo que ela fique com Deus e ainda implora para que não fale nada dela a ninguém. José afirma que Tizil sabe onde encontrá-lo e o menino confirma. José então diz que Tizil pode ficar com sua caixa de engraxar e Naná parte com seu filho José. Nesse momento, Tizil pergunta a Juliana se ela realmente vai esperar o italiano e Juliana confirma que sim, e o menino insiste querendo saber se ele voltará mesmo, o que gera um clima pesado. Francisco vai até Janete e conta que Mateu voltou e que Gumercindo ameaçou colocar o caso na justiça contra ele, deixando Janete em choque. Ele acrescenta que tem apenas uma semana de prazo para devolver o filho. Janete, desesperada, pergunta o que devem fazer e Mariana admite que não sabe, mas Gumercindo já havia ressaltado que, se antes eles não tinham motivo para procurar o filho de Mateu, agora tinham, e Mateu comenta que viu o rosto apavorado de Francisco. Gumercindo orienta que procurem Juliana e Janete questiona o que ela mesma deve fazer. Mariana lembra que a Santa Casa não irá dizer nada e em seguida comenta que ninguém poderia imaginar Mateu retornando com o sogro em busca do filho que teve com outra mulher. Janete desabafa dizendo que tudo aquilo é uma loucura e que parece estar vivendo um pesadelo. Mariana deixa escapar que chega até a se arrepender quando pensa na situação, mas Janete garante que Mariana será a solução delas, o que surpreende a jovem. E Janete explica que Mariana será apontada como a parteira responsável, a parteira maluca, assumindo toda a culpa para não manchar o nome da família caso a situação seja levada à justiça. Mariana diz que Janete só pode estar ficando louca, mas Janete insiste que ela será a salvação. Enquanto isso, Marco Antônio pede para Luísa lhe servir café e ela obedece. Em seguida, ele comenta que precisa sair para resolver um assunto importante, mas Luísa o alerta que Mateu esteve junto com seu sogro e que ambos estão exigindo a devolução do filho de Juliana, inclusive ameaçando levar o caso à justiça. Marco Antônio se mostra surpreso e Luísa complementa dizendo que Janete está apavorada e que eles querem a criança de qualquer jeito. Logo depois, Mateu chega ao local onde Juliana está, entra na casa junto com ela e ambos se encontram emocionados. Juliana sorri ao vê-lo e Tizil logo reconhece seu patrão. Mateu então apresenta Gumercindo como seu sogro, que surpreende Juliana, e Gumercindo questiona como Tizil conseguiu chegar até ali, mas o garoto prefere se calar. Mateu pede para ele sair um pouco e Tizil concorda. Juliana, sem entender, pergunta o que está acontecendo e Mateu explica que trouxe Gumercindo porque ele está disposto a ajudá-los a encontrar o filho, revelando que já contou toda a história ao sogro e garantindo que, na casa de Francisco, eles terão de entregar a criança, caso contrário responderão na justiça. Juliana agradece a Gumercindo pela atitude. Gumercindo aproveita para questionar se Juliana realmente deixou a casa para viver daquela maneira, e ela confirma que sim. Ele então pede para que levem Juliana e sugere que Mateu converse melhor com ela, mas Mateu pede que não discutam e Juliana começa a juntar seus pertences. Gumercindo volta a questionar Tizil sobre o motivo de ter fugido da fazenda
fazenda. O menino responde que saiu para encontrar o pai e revela que conseguiu. Mas Gumecindo pergunta então por que ele não está com ele. E Tizio explica os motivos. Juliana pergunta a Mateus se ele realmente quer levá-la e ele afirma que não existe outra saída. Ela ainda questiona sobre a esposa dele, mas Mateus garante que ela já sabe de tudo, esclarecendo que quando chegarem à fazenda não irão viver juntos, o que deixa Juliana confusa. Mas Mateus insiste pedindo que ela vá com ele, pois não pode perdê-la novamente. Juliana desabafa que esperou por Mateus para ficarem juntos, mas não daquela forma. Ele insiste que irão sim ficar juntos e pede que ela confie nele, solicitando que pegue suas coisas. E Juliana, apesar das dúvidas, concorda, alegando que não pode continuar ali por causa de seu marido. Mateus pede para então Juliana ir com ele. Enquanto isso, Maria comenta que o pai de Rosana cometeu um grande erro ao mentir para o agente dizendo que Mateus havia fugido da fazenda. Lembrando ainda que Rosana insistiu na farsa da gravidez, ressaltando que o único honesto em toda essa história foi Mateus, e acrescenta que, se ele tivesse outro caráter, jamais teria voltado depois de reencontrar Juliana. Rosana rebate dizendo que Mateus está se perdendo por causa do filho que ela terá, mas Maria responde que sim, pois da pobre Juliana o filho foi roubado. Rosana então diz não ser como Angélica, que aceitou a sem-vergonhice do doutor dela, demonstrando orgulho de sua postura. Enquanto isso, Gumecindo questiona Tizio se ele virá embora com eles, mas o menino nega, e logo em seguida observa Juliana indo embora com Mateus e Gumecindo, ficando abalado ao vê-los partir, e acaba entrando para dentro de casa, mas logo depois sai novamente. Em outro momento, Angélica atende a porta de sua casa e recebe Gumecindo. Surpresa, pergunta o que está acontecendo, e ele apresenta Juliana. Mateus, por sua vez, apresenta sua cunhada Angélica, e as duas logo se conhecem e trocam algumas palavras. Ao mesmo tempo, Marco Antônio chega acompanhado de Damião ao local onde Juliana havia estado, mas ao não encontrar ninguém, se irrita e questiona o que está acontecendo, recebendo como resposta de Damião que não sabe. Marco Antônio ressalta então a possibilidade de Mateus ter levado Juliana embora e afirma que irá atrás dele. Mateus, por sua vez, revela a Juliana que a família de Francisco terá apenas uma semana de prazo para encontrar o filho dela. E Angélica prontamente oferece sua casa para Juliana ficar, garantindo que será bem acolhida. Mas Juliana se nega, dizendo que tem medo de Marco Antônio encontrá-la novamente, ressaltando que ele insiste em dizer que ela ainda é sua mulher e ameaça eliminar Mateus caso o encontre. Mateus responde que gostaria de ver isso acontecer, e Augusto entra na conversa, lembrando que, naquele país, alguém que elimina a própria mulher ou o rival dificilmente é condenado, desde que tenha dinheiro e prestígio, embora alegue estar falando por hipótese. Diante disso, Gumecindo decide que Juliana deve ir para sua casa, e quando Angélica questiona sobre Rosana, ele responde que sua filha terá que compreender a situação. Mais tarde, Juliana e Mateus trocam olhares discretos e cheios de sentimento durante a viagem de trem, enquanto Marco Antônio desabafa para Francisco, dizendo que descobriu que Juliana estava vivendo em um pardieiro, mas quando chegou lá, repentinamente não encontrou mais ninguém, confessando que ainda tinha esperanças de que ela voltasse para ele. Francisco, porém, é direto ao afirmar que Juliana nunca gostou dele, nem nesta nem em outra vida, o que deixa Marco Antônio ainda mais perturbado, ao ponto de declarar que não pode mais viver sem Juliana e que, por ser um magliano, irá provar isso. Francisco, preocupado, questiona que besteira ele está planejando fazer, e Marco Antônio declara que se Juliana não voltar a ser dele, ele eliminará tanto Juliana quanto Mateus. Em paralelo, Augusto lembra que quando se tratou de seu casamento, Gumecindo foi até a casa de Paola defendê-lo, mas agora, com o outro genro, ele foi buscar a amante do italiano, ao que Angélica retruca dizendo que Juliana e Mateus não são amantes, lembrando que Juliana é apenas uma pobre coitada e que todos sempre souberam que Mateus gostava da italiana. Mas Augusto recorda que Mateus acabou se casando com Rosana. Enquanto isso, Janete aparece na Santa Casa, afirmando que veio atrás de outra criança, surpreendendo Teresa, que questiona, mas Janete insiste dizendo que a criança será um magliano, assim como seria aquela que deixaram à noite. E Mariana pergunta se isso seria possível, ouvindo de Teresa que sim. Teresa então pede para Mariana e Janete acompanharem e explica que precisam de uma criança branca e de olhos claros, mas avisa que para conseguir uma assim será necessário entrar em uma fila imensa. Janete suspira aflita e de repente o choro e o riso de um bebê chamam sua atenção, deixando-a observando em silêncio. Enquanto isso, Bartolo é surpreendido por batidas na porta em plena noite e, junto de Leonora, levanta-se da cama para atender, deparando-se com Juliana, Mateus e Gumecindo diante da porta. Mateus então pede a Bartolo e Leonora que fiquem com Juliana, assegurando à moça que ali ela poderá ficar sossegada, ao que Bartolo responde que Juliana está em casa, transmitindo confiança. Gumecindo então pede para Mateus ir embora, lembrando-o de que sua esposa o espera, e Bartolo em seguida fecha e tranca a porta, acolhendo Juliana.
Juliana. Bartolo diz que não pode acreditar que Mateus teve coragem de trazer Juliana para a casa deles, e Leonora concorda dizendo que até ela própria não acreditava no que estava acontecendo. Leonora, em seguida, pede para que o restante da situação Juliana deixe nas mãos de Deus, lembrando que somente ele poderá conduzir os próximos passos, e acrescenta que irá preparar algo para Juliana comer, mostrando cuidado e acolhimento. Juliana, com um olhar cheio de ternura, pergunta sobre a filha de Leonora, e Leonora responde dando a entender que a menina está ótima, saudável e feliz, o que alivia um pouco o coração de Juliana. Bartolo, por sua vez, permanece em silêncio, pensativo, como se refletisse sobre toda a situação complicada que estavam vivendo. Em outro momento, Francesco questiona com impaciência que ideia foi aquela de procurar outro filho, demonstrando preocupação com os riscos envolvidos. E Janete responde dizendo que Juliana não teve sequer tempo de olhar para o próprio filho, questionando se Francesco prefere lidar com o escândalo público, ao que ele dá a entender que não, mas continua apreensivo. Francesco então comenta que pretende ter uma boa conversa com Gummercindo, lembrando que mandou o agente até a fazenda dele em busca de Mateus, mas recebeu como resposta que Mateus havia fugido, ressaltando a gravidade de tudo isso. Ele ainda acrescenta que o filho deles não apareceu o dia inteiro na casa bancária, revelando seu nervosismo, e Janete responde que não sabe dele, o que só aumenta a tensão. Francesco, inquieto, confessa estar preocupado, pois Marco Antônio já manifestou a intenção de eliminar Juliana e Mateus, o que poderia gerar uma tragédia. Enquanto isso, Maria recebe Gummercindo e pergunta se eles fizeram uma boa viagem, ao que ele responde que ocorreu tudo bem. Maria logo pergunta por Angélica, e Gummercindo diz que ela comentou estar melhor do que nunca. Maria, curiosa, pergunta sobre Juliana, e Gummercindo revela que ela veio junto com Mateus, reforçando a importância da união dos dois. Mateus aproveita para dizer que Gummercindo estabeleceu um prazo para que devolvessem o filho dele, e Gummercindo completa que no dia seguinte Rosana reconhecerá Juliana, o que surpreende Maria, que questiona e ele responde de forma firme, lembrando do que ela já sabia. Mateus então garante que Juliana realmente veio com eles, e Rosana, ao saber, questiona se Gummercindo foi responsável por isso, ao que ele confessa, mas explica que Juliana foi deixada na casa de Bartolo com Leonora, em segurança. Maria, revoltada, diz que será muito difícil Rosana aceitar essa situação, e com raiva se retira sem querer prolongar a conversa. Gummercindo, tentando amenizar o clima, pede a Maria que os deixe comemorar em paz pelo reencontro e pela esperança que renascia. Enquanto Mateus, refletindo, comenta que depois terá de conversar com Rosana, e em silêncio pede a Deus que o ajude a enfrentar esse desafio. Leonora diz que não pode acreditar que Juliana esteja realmente com eles, e Juliana ressalta que jamais poderia imaginar encontrar Leonora e Bartolo morando naquela fazenda. Leonora comenta que Juliana não faz ideia de como Mateus a procurou com insistência, e Juliana conta que esteve na hospedaria dos migrantes à procura de Mateus, acompanhada pelo senhor Francesco, que também estava atrás dele. Leonora questiona como Juliana conseguiu se perder de Mateus, uma vez que os dois estavam tão próximos, e Juliana responde que não sabe explicar ao certo, dizendo apenas que desceu do navio junto com as pessoas da primeira classe e que Francesco havia lhe prometido que encontraria Mateus na hospedaria, mas quando chegou já estava atrasada em 1 hora e tudo se perdeu. Leonora, percebendo o cansaço de Juliana, afirma que irá preparar a cama para que ela descanse. Mateus, em conversa, explica que foi Gummercindo quem decidiu trazer Juliana. E Rosana questiona se Mateus não pensa que ela é como Angélica, ao que Mateus responde que não é Augusto e garante que Juliana não entrará em sua casa. Rosana insiste dizendo que Mateus terá de escolher, mas ele pede que não repita isso e, encerrando o assunto, lhe deseja boa noite. Gummercindo tenta justificar sua decisão, dizendo que entendeu o desespero do genro ao ver Juliana vivendo em condições tão difíceis. Mas Maria intervém e pergunta se ele não pensou na própria filha, ao que Gummercindo responde que pensou sim, mas que se não fizesse aquilo, Mateus não teria voltado com ele, acrescentando ainda que a situação não duraria muito tempo. Maria diz não querer ver o casamento da filha ser destruído e afirma que dali em diante não terão mais nenhum momento de sossego dentro da própria casa, deixando Rosana pensativa. Enquanto isso, Francesco desce as escadas visivelmente preocupado, arrasta uma cadeira, abre uma gaveta e percebe que a caixa onde guarda um objeto de defesa pessoal está vazia. Irritado, comenta que não gostou nada da conversa anterior e pede que devolvam o que pertence a ele. Marco Antônio surge e, após ser confrontado, devolve o objeto ao pai e se retira. Francesco, em voz baixa, diz a si mesmo que terá que dar um jeito em toda aquela situação antes que piore. No dia seguinte, todos já estão em suas rotinas de trabalho. Bartolo comenta que é sempre assim. Leonora prepara o café e segue para a casa dos patrões para fazer o deles. E ele próprio precisa se desdobrar como se trabalhasse por dois.
Juliana, com vontade de ser útil, oferece ajuda, mas Bartolo diz que não é necessário, embora ela insista que precisa ocupar-se com algo. Caso contrário, enlouquecerá pensando em sua vida. Diante disso, Bartolo pede que ela coloque uma roupa mais simples, já gasta, e a convida para acompanhá-lo ao trabalho. Juntos seguem para a lavoura, onde Juliana começa a ajudar, chamando a atenção de Batista, que em choque se pergunta quem seria aquela moça. Leonora, em paralelo, comenta que Juliana está hospedada em sua casa, e Gumercindo pede que ela se apresse com o café, pois eles precisam sair. Rosana pergunta se já irão ver a italiana, mas Gumercindo a corrige, lembrando que Juliana tem nome, e Leonora ressalta que Juliana é uma boa pessoa. Mateus, suspirando, afirma que já está de saída e se retira, enquanto Maria tenta aconselhar Rosana, dizendo que agir daquela forma não resolverá nada, mas Rosana rebate, dizendo que seu pai já resolveu tudo quando trouxe Juliana, e Gumercindo, encerrando o assunto, também se retira, alegando ter o que fazer. Maria então pergunta a Leonora como é Juliana, e nesse momento Batista aparece comentando que viu uma moça acompanhando Bartolo na lavoura. Gumercindo questiona o que ela foi fazer lá, e Batista responde que parecia estar trabalhando, pois carregava uma enxada. Juliana de fato se envolve no trabalho, e Gumercindo confirma que ela não estava apenas na casa de Bartolo, mas também ajudando na lida. Rosana questiona, e Maria pergunta se aquilo era verdade, ouvindo de Gumercindo que sim. Rosana pergunta onde Mateus estava, e Gumercindo explica que cuidando das suas obrigações. Maria aconselha a filha a confiar mais no marido, mas Rosana, insegura, admite que gostaria de confiar plenamente. Maria acrescenta que pretende conhecer melhor Juliana. Gumercindo, em seguida, pergunta a Leonora se Juliana estava mesmo no cafezal trabalhando com Bartolo, e Leonora confirma, acrescentando que Juliana já passou por muito sofrimento na vida. Gumercindo então comenta que ela deixou para trás um marido rico, mas Leonora rebate, dizendo que isso aconteceu porque haviam tirado o filho dela. Gumercindo declara que será preciso encontrar o filho de Juliana, caso contrário terão de se entender diretamente com ele. E Leonora afirma que Juliana deposita todas as suas esperanças em Gumercindo. Ele, por sua vez, menciona que venceu mais um mês de hospedagem de Leonora e pergunta por que ela não havia cobrado, pedindo que não hesite em cobrar caso ele esqueça. Leonora diz que agora planeja comprar uma terra para Bartolo plantar suas uvas. Enquanto isso, Bartolo comenta com Juliana que o Brasil é bem mais quente que a Itália e ressalta que aquela fazenda é abençoada. Juliana revela que nunca havia visto um cafezal em sua vida e Bartolo explica que o país vive de café. Juliana então pergunta se Mateus herdará todos aqueles cafezais e Bartolo confirma, dizendo que foi uma grande sorte para Mateus ter se casado com Rosana. Juliana fica triste com a constatação, mas Bartolo se desculpa, afirmando que não queria lhe dizer aquilo. Juliana responde que entende e lembra que Rosana está esperando um filho de Mateus, antes de retornar ao trabalho com determinação. Em outro cenário, Paola aproveita um momento de intimidade e tranquilidade, tomando banho em sua banheira. Francesco pergunta a Paola se ela teria ido até lá para depositar algum dinheiro, mas Paola nega, explicando que, na verdade, havia ido apenas para conversar com ele, revelando que estava separada de seu marido e ressaltando que não queria tratar daquele assunto dentro da casa bancária, deixando Francesco intrigado, sem entender direito a situação, até que Paola o surpreende com um convite para jantar com ela naquela mesma noite. Enquanto isso, Mariana caminha pela casa e Janete a aborda para perguntar sobre seu filho Marco Antônio, ao que Mariana responde que o rapaz continua trancado em seu quarto e se recusa até mesmo a almoçar, levando Luiz a comentar que ele acabaria desencarnando de amor, mas Janete rebate dizendo que ninguém desencarna de amor e em seguida pede que eles sirvam o almoço, justificando que, por causa dos negócios, o patrão não viria comer em casa. Em outro ponto, Angélica assegura a Augusto que gostaria de saber como Rosana recebeu a italiana, mas Augusto revela que também gostaria de entender como seu pai estava se resolvendo com o pai de Paola, acrescentando ainda que Altino havia perdido um terço da fazenda, o que faz Angélica questionar se ele não se sente responsável por isso. Ao que Augusto comenta que, para quem era tão tímida, ela está cada vez mais felina, e Angélica responde que tudo na vida é aprendizado. Augusto então ressalta que, se Angélica quisesse passar alguns dias na fazenda de seu pai, ele não teria objeção alguma, e Angélica disse que gostaria sim, pois já havia pensado nisso, recebendo de Augusto a oferta de embarcá-la ainda naquele mesmo dia, o que ela considera ótimo. Enquanto isso, Paola prepara uma massa, sonhando acordada e dizendo para si mesma que Francesco iria provar o macarrão como jamais havia comido em sua vida. Em outro momento, Bartolo comenta que tudo que ganham eles guardam, sendo por isso que ninguém deixa a fazenda, ressaltando que Gumercindo deposita plena confiança em Mateus e aproveita
aproveita para perguntar a Juliana se já imaginou o que Mateus perderia caso fosse embora dali. E Juliana questiona como era a vida de Mateus com a esposa, ouvindo de Bartolo que tudo ia bem até Antenor voltar trazendo notícias dela. Enquanto Angélica viaja de trem, Paola ouve batidas em sua porta, vai atender e se depara com Augusto, que conta ter acabado de embarcar sua mulher rumo à fazenda de seu pai. Mas Paola pede que ele desapareça e fecha a porta em sua cara, ficando logo em seguida pensativa e inquieta. Em outro ambiente, Leonor apresenta Juliana a Maria, que a encara com firmeza, mas logo lhe dá as boas-vindas, e Juliana agradece com humildade. Maria então afirma que ela não precisará mais se desgastar na lida dos cafezais como os outros trabalhadores, embora Bartolo comente que Juliana não demonstrou estranheza alguma ao pegar na enxada. E Maria completa dizendo que qualquer necessidade deveria ser comunicada diretamente a Leonora. Nesse momento, Bartolo suspira e comenta que aquela era nada menos do que a sogra de Mateus, ao que Juliana responde que já não tem mais Mateus. Em seguida, ela pergunta onde poderia tomar banho, e Bartolo a conduz até o local, enquanto Leonora comenta com Maria que Juliana é uma bela mulher, e Maria concorda, dizendo que de fato era bela demais. Leonora segue colhendo alguns legumes para preparar o jantar. Do outro lado, Francisco pede a Damião que avise Janete de que ele chegaria mais tarde, mas o empregado lhe pergunta se não deseja que o leve até o destino, ouvindo como resposta que ele preferia caminhar um pouco, de modo que Damião se retira. Enquanto isso, Paola finaliza o macarrão e comenta consigo mesma que Francisco já deve estar a caminho, enquanto Francisco caminha pensativo. Na casa, Marco Antônio desce as escadas e Janete pergunta se ele sairia novamente, ao que ele dá a entender que sim, e ainda acrescenta que jantaria na rua. Pouco depois, Mariana surge informando que Damião havia acabado de chegar e que, por meio dele, Francisco mandou avisar que não jantaria em casa devido a uma reunião de negócios e, em vez disso, ceava com amigos, deixando Janete chateada, dizendo que mais uma vez jantaria sozinha, antes de Mariana pedir licença e sair. Paola, por sua vez, arruma a mesa, até que atende a porta e recebe Francisco, que chega trazendo um bom vinho italiano. Agradecido por Paola, que logo depois pergunta se ele não teria chegado cedo demais, mas ele responde que não, pois ela já estava com o macarrão pronto. Paola pede que ele abra o vinho, e Francisco responde de pronto que sim, trocando olhares intensos e sugestivos com ela. Enquanto isso, Anacleto comenta que estava a par de toda a situação e que não estava gostando de nada. E Altino confirma que também não, pois havia entregado parte da fazenda a Paola, sem sequer imaginar que o amor dela por Augusto fosse durar tão pouco. Ao que Anacleto acrescenta que Augusto não foi homem suficiente para sustentar aquela história.